então, nessa manhã, e temos a honra aí de ter a nossa amiga Débora Machado. Ela é fisioterapeuta, educadora física, mestre e doutorado em Ciências do Movimento Humano, né? E bacharel de enfermagem e de psicologia. É mole, gente? Não, docente no bacharel de enfermagem de psicologia. Muito bem, isso aí que é realmente buscar o máximo de conhecimento e ter o máximo de estrutura de conhecimento para trabalhar em todas essas áreas e fazer um malabarismo em tudo que tu faz, né, Débora? Olha, realmente é bem bacana. E hoje nós vamos, então, conversar um pouco com a Débora, né, em relação às partes de qualidade de vida, saúde, né? Também nós vamos falar um pouco sobre essa parte que está muito preocupando as pessoas, sobre a parte de como viver, né, nesse momento que vivemos, né? E falar diretamente assim, né, qualidade de vida, né, Débora? O que para ti, assim, depois de atender tantos alunos na parte de personal trainer, né, cuidar de tantos empresários e profissionais aí que querem se manter em dia com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, o que é qualidade de vida? O que representa hoje para ti esse aspecto da qualidade de vida? Então, Gilberto, eu acho que eu vou devolver a pergunta para quem está nos assistindo. Essa é uma provocação que eu queria fazer. O que para cada um vocês podem escrever aí no chat? O que vocês pensam que é qualidade de vida? O que seria qualidade de vida para vocês? Porque esse conceito é muito amplo e instintivamente a gente sabe algumas características que a gente deseja e que de fato se relacionam com a nossa qualidade de vida. Mas eu gostaria de ver quem já está aí com a gente, se pode nos contribuir, né, escrevendo aí o que seria qualidade de vida para você. Poucas pessoas entraram até agora, então vamos seguir com o nosso um dos pontos sobre qualidade de vida é acordar cedo, né? Eu acredito que essa parte de acordar cedo nos traz uma energia melhor porque a gente se torna mais produtivo. Mas o que tu acha em relação à parte de acordar cedo? O que reflete nos nossos resultados, no nosso dia a dia? Eu vou usar o teu gancho, Gilberto. A qualidade de vida, na verdade, ela é individual. Ela é personalizada. Porque para alguns, de fato, acordar cedo significa se sentir melhor. Para outros, acordar cedo não significa isso. Para outros, o acordar mais tarde, a pessoa se sentiria melhor podendo acordar mais tarde, porque a gente sabe que temos ritmos diferentes. Tem pessoas que são noturnas, que gostam de trabalhar à noite, que gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, qualidade de vida não está relacionado a isso. A qualidade de vida, na verdade, ela é um conjunto de situações. É quando a gente consegue ter bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, em vários setores da nossa vida. Setores do cotidiano, como, por exemplo, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer. Na verdade, a qualidade de vida está relacionada a um equilíbrio. Então, eu posso ter um bom ambiente familiar, me sentir bem no meu ambiente familiar e não ter o mesmo sentimento, a mesma relação com o meu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, eu tenho um desequilíbrio. Aonde eu tenho que melhorar? O ambiente de trabalho. Claro que a pessoa estando bem, estando equilibrada, e aí eu gosto muito de uma frase que é: o melhor caminho é o caminho do meio. Esse equilíbrio é importante para que a gente também esteja saudável em todos esses ambientes. Então, qualidade de vida está relacionado à saúde, e saúde num geral, e está relacionado aos ambientes e como que eu me relaciono com esse ambiente. No ambiente dos amigos, como é que eu estou nessa esfera? Isso é qualidade de vida. Eu tenho momentos de lazer,
eu me entrego ao lazer, dou espaço para isso, isso também facilita, ajuda na minha qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é um conceito simples, ele na verdade é complexo. Ele depende de todas essas esferas. Qual é a proposta hoje? É a gente refletir um pouco sobre essas diferentes esferas e pensar em como melhorar dentro de cada uma dessas esferas a nossa saúde, o nosso bem-estar. Isso sim dá um incremento na nossa qualidade de vida no geral. E como é que a gente faz essa parte do equilíbrio, de como equilibrar, né, no caso, como melhorar nossa qualidade de vida no dia a dia, assim, quais as coisas que a gente poderia fazer hoje, assim, para que isso já de imediato repercutisse, por exemplo, no que a Aline colocou ali, ter mais sossego, né, no caso, para algumas pessoas é ter mais sossego, outras pode ser trabalhar mais, tem gente que gosta de trabalhar tanto que gostaria de ter um tempinho mais para trabalhar, mas como ajusta tudo isso, relacionamento, a parte de desenvolvimento pessoal, a parte de desenvolvimento profissional, a parte de um bom relacionamento familiar, né? Todas essas coisas, qual é o teu ciclo, assim, para poder ter esse equilíbrio aí, Débora? Conta para nós. Eu acho que tem alguns segredos aí. O primeiro deles é não ter preguiça de pensar, né? A gente tem que pensar sobre as coisas. Pensar sobre o que está nos fazendo bem e o que não está nos fazendo bem. Por quê? Porque a gente, quando identifica os pontos fracos, a gente consegue trabalhar em cima deles. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Por exemplo, se eu quero ter sossego, o que está me tirando o sossego? Como é que eu posso melhorar isso? O sossego está relacionado a uma questão de saúde física, ou o sossego está relacionado a uma questão de estresse, de sobrecarga de trabalho, de repente, ou o sossego está relacionado simplesmente a uma inquietação, a um outro tipo de sentimento, e como que eu posso abordar isso? Dentro desse sentido, nessa vertente de se pensar sobre, a gente pode estabelecer metas, a gente pode criar objetivos e a gente pode trabalhar pontualmente cada situação. Então, eu acho que para ficar um pouco mais fácil, eu vou aqui abordar de forma separada, tá? Então, por exemplo, a saúde física, ela está relacionada... Por que isso acontece? Por que ela está relacionada? Porque eu ter uma boa saúde física vai interferir, sim, em como eu estou me sentindo no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, favorecer essa minha saúde física é interessante. Bom, quais são as questões que eu devo cuidar diariamente para melhorar a saúde física? Primeira, alimentação. Então, a alimentação entra nesse compêndio aí de favorecer a qualidade de vida. Uma boa alimentação equilibrada, uma alimentação rica em vitaminas. Aqui já entra um primeiro fator também. Gente, vários estudos já apontam que a nossa alimentação, por mais variada que se tente fazer ela não tem muitos nutrientes. Isso acontece por modificações genéticas dos vegetais e dos legumes, enfim. A gente tem uma questão aí do preparo, de como preparar, se mudou muito a forma de preparar os alimentos, utilizamos muito, temos à disposição muitos alimentos com conservantes que interferem nessa qualidade nutricional. Então a gente sabe que é importante fazer uma suplementação de vitaminas. Isso favorece a nossa saúde física. Então, um bom suplemento, e aqui a gente vai falar um pouquinho dos produtos da doTERRA, como os produtos da doTERRA, eles favorecem nesse sentido de alimentar bem as células do nosso corpo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tomar água. Beber água é vida, é saúde. Então, uma boa hidratação, isso vai interferir em muitas questões. Vai fazer com que o sangue circule melhor, isso vai oxigenar melhor as células, claro, associado também à parte respiratória, que a gente vai falar. Então, beber água é importante.
Uma outra coisa que deve ser rotina, que deve ser diária, é a gente cuidar da nossa imunidade, ainda mais nos tempos de hoje. Claro que sempre se teve a preocupação de não adoecer, né? Especialmente de doenças sazonais, mas hoje ainda mais, porque para além da pandemia, então a gente está com um risco constante do Covid, mas para além da pandemia, os outros vírus continuam também circulando. Que vírus são esses, né? A gente continua tendo aí o vírus da gripe, a gente continua tendo viroses, continua. O que acontece? Diminuiu um pouco a contaminação, porque sim, diminuiu a circulação de pessoas, mas nós temos que preparar o nosso corpo para tudo isso, o nosso sistema imunológico, para qualquer uma dessas adversidades, para que o nosso corpo esteja preparado a enfrentar essas adversidades, seja infecções por bactérias ou virais. Como que eu faço isso? Então, a gente tem também, através da alimentação, é muito importante para o sistema imunológico o nosso estado mental. Então, tentar reduzir o estresse. Eu ainda vou abordar um pouquinho melhor o estresse, mas o estresse é um dos fatores que a gente sabe que deprime o sistema imunológico. Então, se eu perceber que eu estou muito estressada, opa, sinal de alerta. Eu preciso entender as causas do meu estresse para poder, então, agir sobre essas causas. Também existem apoios importantes que eu posso utilizar. Então, dentro da doTERRA, por exemplo, a gente tem soluções naturais, a gente faz o uso dos óleos essenciais. Para quem não conhece, quem está chegando aí agora, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles vêm nos vidrinhos. Mas aqui dentro, na verdade, o que a gente tem é um extrato natural, extremamente volátil. Então é um extrato de planta, ele vem de diferentes partes da planta, conforme o óleo que a gente está falando. E esse óleo ele é extremamente concentrado e eficiente, porque ele tem componentes químicos que vão agir de uma forma muito intensa com as nossas células, porque ele é natural. O legal do ser natural é, praticamente não tem contraindicação e praticamente não tem efeitos colaterais, eles não têm interações, ou seja, eles não vão causar outras situações no nosso corpo. Uma outra coisa legal do óleo essencial é que ele quase não tem resistência, ele não encontra resistência no nosso corpo. O que significa isso? Que as minhas células aproveitam esse óleo, aproveitam a química que esse óleo está me oferecendo. Existem muitos óleos, nós temos uma variedade de plantas enorme. Então, aqui a gente tem mais de 100 possibilidades de 100 óleos diferentes e cada um deles com propriedades diferentes. Então, por exemplo, para o sistema imunológico, tem um mix de óleo que chama On Guard, que é bem interessante da gente colocar na nossa rotina, tanto dos adultos quanto das crianças. Os adultos podem ingerir esse óleo. Os óleos da doTERRA, alguns deles, têm essa permissão da Anvisa para ingestão, o que é muito bacana, porque trabalha o corpo de dentro para fora. Nas crianças, a gente vai fazer uso tópico e aromático do mesmo óleo. Muito bom tu ter falado das crianças. Né? Foi muito bom ter falado das crianças e também desse aspecto de cuidados com o sistema imunológico, Débora. E uma coisa que saiu agora, faz uns 2 anos mais ou menos, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, que as crianças, principalmente, tinham vários problemas de saúde, inclusive câncer, por conta de situações que as pessoas não estavam sabendo detectar exatamente por que estava causando tanto assim, né? E aí foram pesquisar mais a fundo e descobriram que, na realidade, grande parte dos produtos químicos que são feitos para as limpezas das casas nos Estados Unidos afetavam as pessoas, ou seja, as pessoas usam muito produto químico para limpar a casa. Aonde é que a criança vai andar? Ela vai andar no chão, né? Normalmente ela anda, ou se é um bebezinho ela vai engatinhar, ou se é uma criança que já está caminhando, ela já está ali
dando seus primeiros passos, mas está muito em contato com o chão ou com o ambiente de casa, né? E agora muitas pessoas estão bem isoladas, quer dizer que isso pode afetar mais, inclusive, o sistema imunológico por conta de produtos químicos. Existe alguma fórmula natural aí também de a gente utilizar essa base assim para cuidar do nosso lar sem agredir tanto, né, o nosso corpo, sem ser afetado tanto por produtos químicos? Tem. Já está antecipando aí algumas coisas que eu vou falar mais adiante, Gilberto. Mas assim, ó, falando em relação às crianças, tá? Gente, criança também precisa de qualidade de vida. Claro que o se sentir bem da criança é diferente do se sentir bem do adulto. A criança não vai ter alguns ambientes como o de trabalho, mas ela tem um ambiente da escola. Então é importante que ela se sinta bem na escola, que se sinta bem em casa. Em relação ao meio ambiente, nós realmente temos que cuidar dos contaminantes, né? Então, do uso de substâncias muito fortes, substâncias muitas vezes tóxicas. É possível, sim, nós trocarmos a maior parte dos detergentes, desses produtos abrasivos, desses produtos fortes, por produtos naturais que têm a mesma eficiência em termos de combater bactérias, em termos de efeito bactericida, como por exemplo o limão. O limão a gente sabe de antes, gente. Aqui é muito legal. Eu tenho estudado bastante sobre os óleos essenciais, a aromaterapia, essa forma mais natural, mais alternativa de se viver. E é muito interessante porque a gente volta muito a questões do passado. Eu lembro muito da minha avó falando, do meu pai falando. Então, por exemplo, limpeza de superfícies. Nem sempre a gente precisa de um produto abrasivo, daquele produto forte, né? Que às vezes causa até uma indisposição na hora mesmo, momentânea ali, respiratória. Não é necessário. A gente pode fazer boas substituições, fazendo soluções com água, vinagre e gotas de alguns óleos que são bactericidas, que ajudam, que são adstringentes. A gente tem óleos adstringentes. Até aproveitando para falar nisso, olha que interessante. Não falando de superfícies especificamente, mas para vocês terem uma ideia do poder do óleo. Eu estava de férias no mês passado e nós estávamos recolhidos num lugarzinho lá, escondidinho em Santa Catarina, no meio do nada, né? E o meu marido foi arrumar um portão de ferro, que tem roldana. E quando ele estava arrumando esse portão, ele prensou o dedo e fez um corte feio no dedo. E um corte fundo. Eu enxergava o osso dele. E sangrava demais. Bom, a recomendação na hora foi, eu falei para ele, tem que levar ponto. Já eram umas 10 horas da noite. Nós estávamos longe, no meio do nada, e sabíamos que a pandemia estava pegando. Ele não quis. Ele foi resistente, ele não. Eu não vou, porque eu sei que nesse horário as equipes ainda são mais reduzidas nos hospitais, a gente não vai correr esse risco em função da pandemia. E aí eu não tenho material nenhum para higienizar esse corte, a não ser o óleo de melaleuca. E foi o que eu usei. Eu usei o óleo de melaleuca, ajudou a estancar o sangue, e eu tinha melaleuca e tinha um micropore na bolsa. E aí fiz uma aproximação de bordos ali e coloquei o micropore. Gente, cicatrizou muito bem e não infeccionou. Não infeccionou porque o melaleuca tem essa função também, ele tem essa capacidade de matar e não deixar proliferar, né, bactérias. Então foi bem bacana, porque mesmo sendo um corte sujo, porque o lugar onde ele cortou tinha graxa, né, mesmo sendo um corte sujo, eu só tinha água à disposição ali para higienizar, a gente conseguiu então ter uma melhora, resolver o problema, resolver a situação com o uso de uma substância natural, vinda de planta.
Gente, não tem nada melhor do que isso. A minha satisfação em usar produtos naturais é enorme, porque eu sei que eu estou fazendo bem para o meio ambiente, eu sei que eu estou fazendo bem para mim. Então, eu estou sim trabalhando a minha qualidade de vida quando eu tomo essas atitudes. Bom, voltando aqui para o nosso contexto que a gente estava conversando sobre saúde física, né? Falamos de alimentação, falamos de hidratação, suplementação de vitaminas, que é importante. Falamos do On Guard. Tem outros óleos? Sim, tem. O copaíba. O copaíba é um outro óleo essencial que também ajuda a trabalhar o sistema imunológico. E o copaíba tem uma coisa interessante, que é o seguinte: pessoas que têm problema de algum problema autoimune, o copaíba ajuda, claro que com o suporte medicamentoso, né? A pessoa não vai nunca deixar de fazer o tratamento medicamentoso dela, mas o copaíba vai dar um suporte e vai facilitar a ação desses medicamentos também. Então, o copaíba vai ajudar a regular o sistema imunológico. Porque a doença autoimune, gente, é quando o nosso sistema imunológico ele fica meio perdidinho e ele começa a atacar as nossas células sem necessidade. Ele enxerga como ruim substâncias que não são ruins, né? E criam ali uma reação inflamatória ou ataca as células do próprio corpo. Então, é uma reação negativa, digamos assim, ou errada do nosso sistema imunológico. E como é que a gente conserta? Não tem cura, gente, mas tem como eu ajudar o meu corpo a entender melhor o que é certo e o que é errado. O óleo de copaíba ajuda nesse sentido. Ele dá um suporte legal nesse ponto. Outra coisa importante, agora eu já vou associando saúde física com saúde emocional. Gente, a nossa questão emocional interfere bastante na nossa saúde física. Então, assim, ó, aqui a gente tem que fazer uma distinção, tá? Existem situações que são da pessoa. Por exemplo, eu tenho ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa. É meu. Mas eu posso trabalhar isso. Agora, é diferente de eu estar ansiosa porque eu estou numa situação de estresse. Então, primeira coisa é saber distinguir. Eu sou ou eu estou, né? Por que eu tenho que distinguir? Porque se eu sou ansiosa, significa que eu tenho que colocar na minha rotina ações para diminuir a minha ansiedade. Então, está na minha rotina o uso de alguns óleos que diminuem a ansiedade. Por exemplo, o lavanda. O lavanda eu uso por rotina, porque eu tenho ansiedade. Agora, se a pessoa está ansiosa por situações específicas, ela não vai precisar usar na rotina, mas ela pode eventualmente, quando está diante de uma situação mais difícil, daquela situação que causa esse sentimento de ansiedade, usar a lavanda. Então, nós temos que pensar, é aquilo que eu falei ali no início, não pode ter preguiça, a gente tem que pensar, refletir e nos ajudar, né? Vou dar um outro exemplo. Essa pandemia, ela bagunçou com a rotina da maioria das pessoas, né? Famílias com crianças que tinham horário de escola e nós estávamos acostumados a sair de casa para trabalhar, isso tudo mudou, né, para boa parte das pessoas. Então, eu ontem vi um post de uma amiga e fiquei pensando nela, né? Ela tem 3 filhos, ela botou a foto dos 3, cada um num horário na aula online, e uma fotinho dela arrancando os cabelos na 4ª fotinho, né? Ela, 4 aulas online, e ela está trabalhando em casa. Então, sim, é um grande desafio. Como é que eu minimizo isso, gente? Eu minimizo organizando. Então é necessário se pensar, se refletir, o que eu posso fazer para melhorar, né? Para organizar isso e tornar mais fluido, mais fácil. Então organizem a rotina. Além disso, posso dar uma acalmada nas crianças? Posso. Lavanda no difusor. Ou
Eu estou precisando agora de um up, de mais disposição. Posso usar um alecrim. Ou então posso colocar um basil, ou usar o bergamota, né? Elevar o humor. Ai, as crianças estão ficando meio, assim, irritadas de ficarem em casa. Isso está sendo muito comum. Elas estão ficando irritadas de ficarem dentro de casa. Elas não aguentam mais isso. Laranja, gente. Wild orange. Isso ajuda a acalmar e elevar o humor de todos nós. Então a gente tem aí alguns suportes naturais que são gostosos de se usar, porque a parte aromática é muito agradável, a parte de ingestão também, porque o sabor, principalmente dos cítricos, dos óleos cítricos, eles são gostosos. Eles inclusive nos ajudam a beber mais água. Eu estou tomando chimarrão aqui, estou com o lemongrass, que é o capim-limão, na térmica de chimarrão, porque ele vai me ajudar, ele vai ajudar meu corpo a fazer um detox, ele facilita o sistema linfático. Então tudo isso são benefícios, são ações saudáveis. Dentro dessas ações saudáveis, gente, também é interessante pensar que nós estamos aqui num certo ambiente de pandemia, e eu tenho que cuidar dessas situações pontuais deste ambiente atual. Mas eu também tenho que pensar em mim no futuro. Eu fico pensando que quando eu for mais velha, eu quero ter qualidade, eu quero viver bem, eu não quero ter dor, eu não quero daqui um pouco estar lidando com doenças que eu poderia ter evitado. Então eu já faço um controle de colesterol, já ajudo a fazer um controle. A minha família é diabética, então essa é uma preocupação, a minha e a do meu marido. É uma preocupação que a gente tem. A gente também faz uso de alguns óleos para ajudar a prevenir o diabetes. Claro, associado a um acompanhamento médico, alimentação. Mas a gente sabe que tem óleos que ajudam nisso. Então eu uso o canela. O canela me ajuda em duas coisas. Canela me ajuda a controlar, ele é então para o controle da glicose e colesterol, ele aumenta o metabolismo, mas o canela, eu uso bastante ele em função da pressão. Eu tenho pressão baixa, é uma característica minha. E a pressão baixa, quando eu estou com pressão baixa, eu fico mole, mas é pressão baixa mesmo, é tipo 8x4, 8x6. A canela me eleva a pressão, e com isso eu fico mais disposta. Me ajuda a trabalhar, me ajuda a fazer as coisas que eu gosto. Então, canela está sempre aqui, ó, no meu difusor pessoal, que é um colarzinho que tem aqui uma esponjinha dentro, um algodãozinho dentro, verdinho até eu botei para todo mundo ver, e aqui eu pingo a gotinha. Então eu pingo a gotinha e ela fica aqui trabalhando no meu corpo durante o dia. Tem jeito mais gostoso de se trabalhar a saúde? Eu estou adorando trabalhar dessa forma, porque isso evita, gente, que eu precise de outras alternativas. Uma outra questão importante que muitas pessoas não se dão conta. Gente, a automedicação, ela é um problema na área da saúde. Evitem a automedicação. Medicamento deve ser usado com prescrição médica. Então, o que é um cuidado consciente da saúde? É consultar o médico, identificar situações onde é necessário uma medicação padronizada, uma medicação alopática. Agora, se eu sentir uma tensão muscular, eu preciso correr na farmácia e pedir lá um analgésico ou um relaxante muscular? Não, eu tenho outras opções. Inclusive, gente, tem estudos em relação ao uso do paracetamol. É muito alto o uso de paracetamol. E, claro, tem situações que são importantes, sim, mas situações prescritas, gente. O médico tem que prescrever. Ir na farmácia e comprar, vocês vão estar ajudando uma coisa, assim, resolvendo pontualmente e muito momentaneamente uma situação e a longo prazo causando um outro problema. Então a gente sabe que o fígado, por exemplo, é o órgão que vai processando essas substâncias sintéticas, essas substâncias dos medicamentos, e ele pode ir se intoxicando sim com o uso de alguns medicamentos. Então se eu posso evitar
é melhor. Como é que eu posso evitar, Débora, então, se eu tô com dor? Gente, na pandemia eu tenho dado aula online. Então, eu dou aula na faculdade e isso exige horas de preparação de material e depois horas dando a aula, né? Por mais que a gente organize o espaço aqui, o ambiente, e eu até tenho um bom espaço de trabalho, a gente acaba tensionando, né, essa região. Então, o que eu faço? Eu fiz uma mistura, coloquei num roll-on, fiz uma mistura aqui de Deep Blue com peppermint e copaíba, junto eu coloquei óleo de coco, e quando eu tenho dor muscular, eu passo. São óleos essenciais, então são extratos naturais, e, gente, alivia muito a tensão muscular. E é assim, é muito rápido também a ação. É muito legal. Se eu tenho dor de cabeça, eu uso esse mesmo rolãozinho nas têmporas, porque a dor de cabeça, gente, ela é um sinal de coisas diferentes. No meu caso, a maior parte das vezes que eu sinto dor de cabeça é tensional, é justamente de ficar muito tempo no computador, de ficar tensa, né, de preocupações, enfim. Quando é tensional, o óleo aqui nas têmporas, ele evapora com a dor de cabeça. Eu posso ter dor de cabeça gástrica, de um desconforto estomacal. Aí o lemon, gente, o lemon, essa também é outra situação que eu queria também compartilhar. Ali no meio do ano passado, foi quando eu iniciei o uso dos óleos essenciais. E eu tinha um desconforto gástrico há anos que eu sofria com isso. Por quê? Porque o estômago, ele é, de certa forma, o nosso centro emocional. Quando a gente está ansioso, e eu sou ansiosa, já falei isso, né? Quando a gente tem ansiedade, a gente descarrega no estômago. Associado a isso, dependendo da alimentação, prejudica ainda mais ali o funcionamento do estômago. Então o estômago dói, a gente tem refluxo, pode dar dor de cabeça, a gente tem indisposição, enfim, uma série de situações. E eu vinha tratando, sim, né, mas sem muitos resultados. Por quê? Porque eu tratava só o estômago. Eu não estava tratando também a questão de um todo, de um detox geral e da cabeça. Gente, o lemon eu adicionei na minha rotina. Eu tomo lemon, que é limão siciliano, tomo na minha rotina todos os dias 2, 3 gotas de lemon na água. Isso aliviou muito, eu posso dizer que terminou com o meu desconforto gástrico. Então, está na minha rotina, porque eu sei que isso me traz qualidade de vida, favorece a minha qualidade de vida. Cada um de nós vai precisar de coisas diferentes. Pelo jeito deu uma pausa aí na tela. Acho que deu uma pausinha na tela dela, mas não tem problema, vamos tentar incluir novamente ela na conversa. Vamos ver onde é que ela se encontra. Acho que caiu a internet dela lá, pessoal. Então, mas é importante essa parte da rotina que ela estava falando. Sim, travou a Débora, né? Travou a Débora, pois é. Nós estava vendo um momento bem interessante que ela estava falando de algumas rotinas e do uso dos óleos no nosso dia a dia, né? E vamos ver se ela entra, se ela consegue entrar novamente, porque basicamente tem mais um tópico que eu gostaria de perguntar para ela sobre isso, né? Sobre essa parte de rotinas, e ver como é que a gente pode utilizar também os óleos no nosso dia a dia, mas principalmente, né, ver assim como é que a gente pode ligar tudo isso no nosso dia a dia. Então acho que a Débora já vai conseguir entrar aí novamente. Espera aí, deixa eu ver. Dá para entrar. Ó, entrou, voltou. Eu sei, tu foi
tu foi tomar mais um chimarrão aí, tava tudo bem, a internet possibilita essas coisas. Não, e eu bem faceira aqui falando, né, achando, nem sei qual foi a parte que tu tava falando em rotinas, em óleos e tal, e daí tu tava falando nas rotinas das pessoas que tinham mudado, né? E eu até ia aproveitar, já que deu esse espaço, essa pausa aí, para te perguntar uma coisa relacionada, assim, vamos supor a família basicamente tradicional, um casal, 2 filhos, um casal, 3 filhos, né? Como é que se consegue colocar a rotina dos óleos essenciais para uma família, e principalmente para os filhos? Que os adultos, né, têm aquela serenidade de equilibrar todas as coisas, mas a criançada, ela está sempre no turbo. E é normal da criança isso aí, né? Mas como é que a gente consegue alinhar entre o estudo, um óleo bom para a criança concentrar, outro óleo para acalmar, outro óleo para poder ajudar, de repente, até a entrar numa rotina de fazer alguma tarefa em casa, porque, de repente, pode dar um foco melhor nessa criança, né, para ela também equilibrar essas coisas. O que tu sugere para nós entre o equilíbrio das rotinas e os óleos essenciais? Bom, eu acho que eu dividiria em 3 etapas, tá? E aí essas 3 etapas significa que eu vou ter óleos em 3 lugares diferentes. Eu vou ter óleo na cozinha, eu vou ter óleo no banheiro e eu vou ter óleo no quarto. Que etapas são essas? Uma das etapas é que a gente pode trabalhar a questão da saúde física, no caso na saúde geral, dos adultos por ingestão e das crianças por uso tópico. Então, favorecendo o sistema imunológico. Nesse sentido, eu posso usar, como eu falei, o On Guard, posso usar a Copaíba, posso usar o Olíbano, o frankincense, tá? Em relação à rotina de estudo, cada família vai ter que observar a sua necessidade, porque tem criança que vai estudar de manhã, tem criança que vai estudar de tarde. Então, por exemplo, a gente tem visto bastante que as crianças têm uma dificuldade de hoje, em plena pandemia, de acordar cedo. Por quê? Porque elas ficam muito tempo, ficam até tarde, às vezes, no celular, no computador. As crianças, elas estão com uma dificuldade de dormir mais cedo e, ao mesmo tempo, de acordar mais cedo. Isso causa mau humor, causa uma série de... a criança, às vezes, não presta atenção, porque está com sono ali na frente do computador, que já é uma coisa meio estática, né? Então, como vencer essa dificuldade? Primeiro, ajudando a criança a dormir mais cedo, então usando óleos que sejam para isso. Dentro desses óleos a gente tem o lavanda e tem o balance. Travou a tela, Débora. Não sei como é que está a tua tela aí, mas aqui está aparecendo travada a tela. Possivelmente a internet dela lá está dando uma oscilada hoje, e aí ela... Eu acho que caiu a internet dela de novo, porque aparece inclusive aqui que ela voltou. Gente, são coisas da pandemia também. Muito bem, bota um francês nela para se regenerar aí, vai. Olha, a Mayra está até comentando que o filho pede, gente, eu fiz um roll-on para minha sobrinha, e ela é muito bonitinho, porque ela não deixa mais a mãe dela passar. É ela que tem que passar, aí ela passa no pezinho. Então, nas crianças, a gente pode diluir o óleo, fazer um roll-on, ou comprar já o roll-on, a doTERRA tem lavanda já em roll-on, ou então, sim, usar no travesseiro ou no difusor, né? Isso vai ajudar a acalmar a criança de noite, vai ajudar ela a dormir. Ajudando ela a dormir, gente, a criança já vai acordar um pouco mais disposta, certo? Dentro dessa disposição, a gente precisa de foco. Então, alguns óleos trazem um pouco de foco para as crianças. Eu posso usar da linha Kids, então existe uma linha Kids que já é diluída, preparada própria para o uso de criança, ou eu posso usar, sim, dos outros, como o basil, que é o manjericão, como uso aromático. Eu uso aqui para estudar o basil. O basil, ele melhora a memória, ele facilita a memória e o foco. Então, é um óleo bem interessante para estudar. O alecrim, gente, ele também ajuda a estudar, ele também dá um pouco de ânimo, né? Então, quando a gente está meio caidinho assim de manhã, eu gosto de usar o alecrim. Só que o alecrim tem uma questão interessante, e aí a gente tem que observar o filho que vocês têm, né? O alecrim também ajuda a falar.
Então, se a criança já for falante, é melhor escolher o vazio. Porque senão a criança... Porque assim, ó, gente, são efeitos que funcionam para todo mundo. Então, o alecrim, ele tem essa capacidade, sim, de melhorar o nosso raciocínio, melhorar a memória, mas ele torna a pessoa também mais falante. Se eu tenho uma criança mais retraída, olha que legal, posso usar o alecrim. Se eu sou uma pessoa mais retraída, alecrim. Preciso falar em público. Gente, se eu preciso falar em público e eu sou tensa para falar em público, eu posso usar também de óleos que me ajudem na comunicação. Aí entra o lavanda e entra o gerânio. Quando caiu lá a conexão da internet, eu estava falando um pouquinho do gerânio, que é outro óleo que eu uso diariamente. E eu estava comentando que para gente que passa 200, né, dos 40, a nossa oscilação hormonal começa a ficar ainda mais importante em termos de emoções, em termos de reações físicas. E o gerânio, ele ajuda um pouco a equilibrar essa questão hormonal, facilitando também esse equilíbrio emocional. Estão perguntando aqui sobre o balance para a criança. Gente, o lavanda às vezes não é o suficiente para diminuir, para acalmar a ansiedade de crianças que são muito ativas, tá? Então a gente sabe que tem crianças que têm muita energia e na pandemia, muitas dessas crianças, a gente mora às vezes em apartamento, com pouco espaço, né? Não quer compartilhar áreas comuns em função do risco do vírus, a criança fica mais restrita no ambiente e isso, ela não tem onde botar a energia dela para fora, na verdade é isso, né? Porque o ideal seria que ela pudesse extravasar essa energia toda diariamente. Esse, através de exercícios, de atividade física, esse sempre vai ser o recomendado. Quando isso não está podendo ser feito de fato, a gente tem que observar como que a gente pode ajudar a criança a lidar com essa energia toda que está ali acumulada. E o balance, ele vem para trazer esse equilíbrio. Então o balance, ele pode ser usado na sola do pé da criança. Quando eu tenho uma criança muito agitada, então a minha sobrinha é esse caso, tá? É ligada no... Eu nem sei a voltagem, gente. Não dá para tirar o olho da menina, tá? Se tirou o olho, 1 minuto ela aprontou. E de noite ela é bastante agitada. Então, para ela, eu fiz um rolon, fiz uma sinergia, usando mais de um óleo, tá? Para ajudar ela a acalmar. E dentro dessa sinergia eu usei o balance. Às vezes só o balance é o suficiente, inclusive para a gente. Tem aquele dia que a gente tá um pouco, né, não tá conseguindo digerir direito, que tá meio esquisito, assim, um pouco de ansiedade, um pouco depressivo, um pouco triste e tal, para equilibrar as emoções, balance no pé de noite. Então é muito bom, ele ajuda nesse reequilíbrio. O balance é interessante, gente, porque assim, ó, para algumas pessoas, como eu falei, ele vai ser rotina. Para outras pessoas, ele vai ser pontualmente usado. 1, 2, 3 dias. Eu, por exemplo, quando eu iniciei o uso dos óleos, eu iniciei com o uso do balance, porque quando eu iniciei, eu estava num momento de muita tensão. No meio do ano passado, as mudanças todas, foram muitas mudanças, como eu falei, dou aula online atualmente. Então, as mudanças tecnológicas, as exigências tecnológicas eram muito altas, a gente tinha que adaptar todo um material e as exigências por parte dos alunos também era muito alta, porque frustrou as expectativas que eles tinham de aula presencial. Então, isso gerou uma carga emocional muito intensa para quem trabalha online, uma mudança muito intensa, né? Além disso, gente, trabalhar em casa é trabalhar dobrado, né? A gente não para, não tem aquela... parece que sai da ordem da rotina, cheguei em casa, vou descansar. Não, eu estou sempre em casa, estou sempre trabalhando. Até reorganizar tudo isso,
né? E realmente com as emoções desequilibradas, eu estava chorosa, eu estava triste, estava cansada, né? Então eu utilizei o balance por um tempo, agora já fiz a progressão, já mudei. Gente, isso também é assim, nós não somos estanques, nem sempre a gente vai precisar da mesma coisa todo dia. Eu tenho que me observar. Hoje eu não tô legal, levantei com o pé esquerdo, né? Então eu vou usar um óleo para melhorar esse astral, né? Aumentar o meu humor. Não, hoje eu acordei a 1000, quero fazer 1000 coisas e tal, legal, né? Vou manter essa frequência, vou ajudar em outras pontas. Então a gente tem que se observar, porque nós somos fluidos, tudo interfere, né? Eu acho que uma das questões de hoje é a gente pensar nisso, que nós somos um conjunto, né? Então, de fato, o uso dos óleos é importante, o uso da alimentação, exercício, praticar exercício é muito importante, o conjunto. Um bom tema para a semana que vem, né, Débora? Nós podemos fazer uma live para a semana que vem, falando como os óleos podem ajudar no auxílio de manter uma atividade física mais embalada, mesmo quando a pessoa está cansada, né? E ou às vezes está estressada, como é que ela pode ter mais energia? E também utilizar nas dores, né? Todo mundo que faz alguma atividade física acaba tendo alguma dorzinha, e como é que se minimiza essas dores aí também. Vamos botar esse tema para a semana que vem, mas continua aí que está muito boa a tua conversa, estou gostando muito dessa parte aí dos olhos na rotina. Só retomando ali no início, então, para a gente fechar, porque eu sei que daqui um pouco finaliza o nosso tempo, em relação à rotina das crianças. Então, tem que observar quando é que a criança vai estudar, se ela vai estudar de manhã ou de tarde, colocar um óleo, usar um óleo que seja mais voltado para o foco, para essa questão da memorização, para ajudar ela a se concentrar na aula. Se não está no horário de aula, o que essa criança está fazendo então? Eu quero que ela brinque, mas eu quero que ela brinque de uma forma agradável, mas sem estar extremamente agitada, então eu posso usar um laranja, um tangerina, que vai elevar o humor, mas ao mesmo tempo não vai fazer a criança ficar quicando dentro de casa, que nem eu digo, né? Vai dar uma acalmada, uma centralizada nela. Então eu posso fazer isso, posso usar desse recurso. Eu estou percebendo que hoje o meu filho está muito estressado, ele está muito ansioso. Lavanda. Gente, o lavanda é o óleo da criança, tá? Porque ele ajuda na questão emocional, mas ele é muito bom para a pele. Até teve um relato, eu acho que ela está aqui na live com a gente, quando a criança cai, se machuca, esfola, enfim, né, picada de inseto, lavanda na pele. Ela acalma a pele, ela é cicatrizante, ela ajuda a diminuir o hematoma. Então a lavanda, para quem tem criança, tem que ter lavanda ali. Tem pessoas que já me falaram que querem lavanda de litro, né? Que gostariam que se vendesse lavanda de litro. Mas, gente, não precisa de litro, porque é 1, 2 gotinhas que vai fazer o efeito. Outra coisa interessante dos óleos essenciais é essa. Poucas gotas têm um efeito muito poderoso. Então, menos é mais, né? Eu estava falando para vocês, o limão, eu uso de 2 a 3 gotas por dia. E é isso, né? O lavanda, eu também uso de 2 a 3 gotas à noite. E é isso. Então, são gotinhas, né? É como se fossem gotinhas de cuidado que a gente tem com a gente e com a nossa família, né? Ainda dentro da rotina, à noite, então, é interessante. Antes de chegar à noite, eu já ir reduzindo um pouco o nível de energia, né? Pensem na alimentação. Gente, não adianta dar um caminhão de açúcar para a criança de noite. Isso é outro motivo pelo qual as crianças têm dificuldade em dormir. E o caminhão de açúcar que eu falo não é só chocolate, doce, bolachinha. Isso acontece, né? Mas não é só isso. A gente tem que ter muito cuidado com bebida doce. Refrigerante, suco. Suco, gente, suco é doce para chuchu.
evitem um pouco o suco doce, tá? Por quê? Porque esse caminhão de açúcar é energia. Tu tá injetando energia para dentro da criança. E aí depois quer que ela durma. Não tem lavanda que chega a tempo, minha filha. É que nem chimarrão de noite, né? Tomar chimarrão de noite, algumas pessoas são bem afetadas. 99% das pessoas são bem afetadas, né? Isso, mas então, é isso que tem que pensar. O que está na minha rotina que está me ajudando e o que está me atrapalhando? Chimarrão eu tomo de manhã, porque é cafeína, eu sei que tem cafeína ali, né? Então, mais para o final do dia, a gente dá, assim, uma preferência para os chás. Eu uso muito os óleos cítricos na água, então é isso que eu vou tomando durante o dia. É interessante tomar pelo menos 2 litros de água, né? E eu vou intercalando, então, esses óleos. Mas cada pessoa vai ver aí dentro da sua rotina o que é mais interessante, o que se adapta melhor. Deixa eu ver, para tomar tem que ser sempre em copo de vidro? Sim, gente, essa aí é uma outra coisa bem legal de se falar. Gente, o óleo essencial, ele precisa ser usado ou em uma garrafinha de aço. Isso, como o Gilberto está mostrando, garrafinha de aço inox. Então, quando eu tenho que carregar, eu carrego na garrafinha de aço inox, ou em casa eu uso só vidro e porcelana, tá? Por quê? Porque o óleo essencial, ele reage com o plástico. Na verdade, gente, pensando naquela primeira situação que a gente falou, das questões tóxicas e tudo mais, eu ia até mencionar isso, inclusive com crianças, elas surgiram, tem estudos que apontam isso, surgiram porque antes os plásticos dos brinquedos, né, e os plásticos que a gente usa em boa parte dos potinhos plásticos da cozinha, eles são plásticos que liberam substâncias químicas que não são bacanas. Então hoje a gente já compra brinquedo para criança e já vem assim, livre de BPA, eu não lembro a sigla. O que significa isso? Que é tóxica para a criança. Ou seja, tóxica para a gente também, gente, porque se é tóxica para a criança, é tóxica para mim, né? Aquecer plástico é muito perigoso, porque ele também vai liberar substâncias. Então, assim, ó, na verdade, o ideal, e eu acho que a nossa sociedade está indo a rumo disso, né? O ideal é a gente substituir o plástico pelo vidro, tá? Ou pelo inox. Não tomem, tem até um videozinho que circula sobre o cafezinho, né, no copinho plástico. Não tomem, gente, evitem, tá? Porque aquecer o copinho plástico faz com que esse copinho libere um monte de coisa que não é bacana para a nossa saúde. E aí, de novo, a gente tem que pensar em qualidade de vida hoje e amanhã. O amanhã, gente, eu vou colher tudo o que eu acumulei nos hojes, né? Então, à medida que o meu corpo for acumulando toxinas, eu vou colher isso mais tarde, né? Então, se eu quero uma boa colheita mais tarde, eu vou cuidar agora, eu vou cuidar da minha rotina, enquanto eu sou jovem, enquanto nós somos produtivos, para depois, quando a gente tiver mais experiência, tiver provavelmente mais tempo, eu posso aproveitar esse tempo de uma outra forma satisfatória, né? Maravilha. Débora, nós temos mais uns minutinhos ainda, tá? Mas essa rotina do dia a dia, da imunidade, de cuidado com as crianças, e cuidado principalmente conosco mesmo, né? Realmente é uma coisa que preocupa muitas pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos, né? E, inclusive, muitas pessoas aí estão muito inquietas e impacientes. Para isso, eu tive uma ideia agora, não sei se tu concorda, mas nós podemos fazer uma coisa bem legal semana que vem, que é iniciar a live, né? Iniciar uma live semana que vem, fazendo uma atividade física no início, assim, uma atividade para dar uma esticada no corpo, né? E fazer uma coisa bacana assim, que tu é uma professora especialista nisso, né? Então a gente vai fazer um alongamento, depois uma atividade, e depois falar das rotinas dos óleos essenciais para essas atividades, para que a gente tenha mais energia e ao mesmo tempo também a gente possa ter também evitar as dores do início dos exercícios, né? Tem muita gente que está parada, quietinha em casa e tal, e está querendo fazer alguma coisa. E
Eu acho que a gente pode falar assim, vamos falar, eu vou compartilhar então uma das minhas rotinas, digamos assim, e a gente pode falar dessa questão do movimento, do exercício e da importância disso para a nossa qualidade de vida. Gente, isso também é outra armadilha, né? Às vezes a gente trabalha demais e fica pensando, e quando eu me aposentar eu não quero fazer nada. E de fato fazem isso. Eu tenho clientes, gente, que o problema desses clientes é não fazer nada, né? É o pouco movimento, é não fazer atividade física. E isso, de fato, traz dores, traz problemas reumáticos, isso afeta a circulação como um todo, vai afetar o humor, causa depressão. Então, movimento também é qualidade de vida. Gente, assim, eu queria finalizar, ler aqui uma frase para todos antes de terminar aqui o nosso tempo, porque eu acho que é uma frase que a gente pode deixar assim, colado na geladeira, né? Mas eu gostaria de compartilhar com todos. Então, assim, ser saudável é um caminho que se traça diariamente, em pequenas escolhas que fazemos. Opte por uma vida mais plena e surpreenda-se com as diferenças que alguns gestos podem fazer. Eu queria deixar essa frase para todos, para a gente pensar, gente. Vamos pensar no nosso dia a dia, em como melhorar a minha qualidade de vida. Como que eu faço dentro de casa, que é o momento que a gente está vivendo de forma mais presente agora. Como que eu posso fazer isso no trabalho? Então, eu posso, se eu não posso compartilhar no trabalho de um óleo essencial através de um difusor, eu posso usar num difusor pessoal, eu posso fazer o uso tópico, mas eu posso favorecer a mim, e com isso eu vou estar contribuindo com os meus colegas, porque, gente, ninguém merece trabalhar com um colega mal-humorado, com um colega que não está de bem com a vida, né? Daqui a um pouco eu posso conversar e compartilhar com esse meu colega e ajudar ele também a elevar um pouco, né? Auxiliar ele no que ele está precisando. Então, ter essa empatia é uma coisa que nos ajuda e ajuda os outros. Então, gente, assim, em relação a mim, contem comigo no que eu puder ajudar vocês, se tiverem alguma curiosidade em relação aos olhos ou em relação a outras questões. O Gilberto já falou aí, eu sou bem curiosa e eu estudo bastante, então a gente fala bastante de alimentação, de ritmo de vida. Aos poucos eu vou ir também compartilhando a minha história, porque nem tudo são flores, né? E digamos, eu já ouvi, já me falaram assim, nossa, a vida foi dura contigo. E em alguns momentos ela foi, mas graças a Deus sempre me foi ofertado também as soluções, né? As formas de melhorar, as formas de lidar diferente com situações que às vezes não são agradáveis, né? Mas como que a gente se posiciona diante disso é que interessa, é que importa. Gente, eu não estou falando aqui que a gente não vai sofrer, todo mundo vai. Tem coisas que acontecem que estão fora do nosso controle, né? Agora, como eu encaro o meu sofrimento, isso eu tenho autonomia, isso eu posso mudar, né? Isso eu posso gerenciar. Então, claro, dando suporte, dando apoio, não vai ser muitas vezes sozinho, às vezes eu vou precisar de ajuda de um profissional e às vezes eu vou conseguir essa ajuda conciliando profissional, óleo, alimentação e opções. Nós temos opções, viu, gente? Todos temos. Muito bem. Então, semana que vem, vamos fazer uma outra live aí falando dessas opções e também falando de atividades físicas para dar uma aquecida no pessoal aí, né? Para o pessoal não ficar tão paradão assim, né? Porque as coisas estão meio fechadas, né? Tá tudo muito fechado para tudo que é canto aí, né? Tem cidades que vão ficar completamente fechadas e a gente tem que fazer do limão à limonada, né? De um momento de rotina diferente, ser alegre, entusiasmante e ser bem bacana. Então, muito obrigado a todos aí que nos prestigiaram nessa live. Muito obrigado, Débora, e sempre incrível, né? Sempre inovando, sempre superando. Se eu for dizer sempre uma palavra aí para as histórias que tu já contou aí da tua vida, da tua trajetória, é superação, né? Superação e superação.
E é isso aí, a vida ela tem que ser superada, né, com alegria, com entusiasmo e com uma boa energia. Então, É isso aí. quer dar uma mensagem final aí de tchau? Nós temos 1 minuto só para terminar. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, quero convidar vocês a pensarem, né, em como se ajudar, em como favorecer a sua saúde e viver melhor, gente, porque todos nós merecemos isso, a gente merece viver bem, né, a gente merece ser feliz e se sentir bem em todas as esferas, e é isso. Uma ótima semana, final da semana, né, para todos, e a gente se encontra em breve, sim, vamos combinar outros momentos aí interativos. Valeu aí, pessoal, maravilha, valeu, um grande abraço, até Beijo. a próxima semana aí.